algumas alterações aconteceram. Por exemplo, Mesmer, quando estabeleceu o magnetismo, ele partiu de um princípio que era lógico, mas que depois ele se mostrou não ser universal. O princípio de Mesmer era que todo mundo que estava doente precisava de um tipo de energia, de um tipo de fluido. Na hora que você parte desta premissa, hoje a gente pode dizer de que há uma falha, e uma falha em alguns casos graves. Quando, por exemplo, uma pessoa está doente porque está com excesso de energia. Se você vai dar mais energia, ela vai piorar. Então, essa partida de Mesmer, ela gerou problemas depois. Segundo, teve uma outra concepção dele que também não era de todo tão perfeita. Ele acreditava que as pessoas tinham uma doença, imaginando aqui uma doença chamada doença natural, aquelas em que a própria natureza vai corrigir com o tempo. Então ele dizia assim, se a gente imagina num gráfico, se você está com uma determinada doença, essa doença ela tende ainda a crescer mais um pouco, e depois a natureza vai fazer com que ela decresça até desaparecer. Por exemplo, uma gripe. Então você pega um resfriado, aquele vai se tornando numa gripe, a gripe vai agravando, chega num ponto pior, e depois aos poucos ela lentamente vai regredindo. A teoria de Mesmer era que quando você aplicava um passe, você antecipava a função da natureza. Então, se você, por exemplo, no gráfico iria se mover desse jeito, se você recebesse um magnetismo, o gráfico seu seria um pico logo de saída e depois você teria um decréscimo mais rápido. Isso levou o Mesmer a dizer que todo o tratamento de magnetismo começava com o agravamento da crise. Então, se tem um problema, você vai se tratar, vai piorar e depois melhora. Óbvio que depois isso se mostrou uma teoria falsa. Não falsa no sentido de que não aconteça isso, mas de que tinha outras razões para que isso acontecesse. A pessoa que melhor modificou o que Mesmer tinha dito foi Deleuze. Porque Deleuze começou a fazer outras considerações, e não era no intuito de desmerecer Mesmer, mas sim na percepção de como o magnetismo acontecia. E aí Deleuze, então, ele estabelece, primeira coisa que ele estabeleceu, era que em muitos passes era necessário haver movimento de mãos, porque Mesmer trabalhava no início quase sempre só com concentrados. E Deleuze descobre que fazendo dispersivos, ele evitava que alguns malestares se estabelecessem depois. Depois ele dá um novo salto, quando ele criou as técnicas perpendiculares, em que uma mão passava pela frente e a outra por trás simultaneamente. Quando isto aconteceu, houve uma mudança muito forte em alguns problemas. E o primeiro deles foi nas chamadas convulsões, que as convulsões no tempo de Mesmer, no tempo de Kardec, eram um fenômeno muito comum. Hoje em dia, quando a gente vê convulsões, a gente normalmente sabe, ou a pessoa tem um tumor no cérebro, ou ela tem epilepsia. Normalmente está dentro desses dois padrões. Mas naquela época, era muito mais comum outros tipos de convulsões, e as pessoas convulsionavam mesmo. E era da escola de Mesmer, de que convulsões não tinham uma boa resposta com magnetismo. Então, Mesmer não chega a dizer de que não curava, mas ele não dá muita esperança da convulsão versus o magnetismo. Quando Deleuze escreveu esse livro, esse que a gente tem aí, Deleuze retoca isso. Ele descobre, ele não entra neste livro especificamente, ele não entra no detalhe. Mas é sabido pela história de que na época, por exemplo, se tivesse uma pessoa que tivesse 1000 convulsões por dia, quando você fazia as técnicas perpendiculares, essas convulsões caíam para 1 a 2 por dia. Então é uma queda violenta na incidência. Então ficou estabelecido por Deleuze que quando você tratasse qualquer pessoa que sofria de convulsões, lógico que você tem que tratar fora da crise convulsiva, você fazia passes perpendiculares, ou seja, uma mão pela frente e outra por trás.
Se depois a gente fosse tentar entender isso, num primeiro momento a gente diria, não, passa a mão pela frente é a mesma coisa do que passar a mão por trás. Quando se começou a experimentar, realmente no primeiro momento ninguém percebeu muita diferença. Você fazer um passe pela frente ou fazer um passe por trás. Até que em alguns casos que não tinha soluções, começou a se deduzir de que havia situações em que o passe da frente era diferente do passe de trás. Isto leva a um avanço. Na história do magnetismo foi um avanço muito lento, porque a gente teve de Mesmer para Deleuze, e de Deleuze praticamente para os dias atuais, ou seja, a gente levou aí de 160 anos, mais ou menos, para tirar uma dedução óbvia e lógica. E essa dedução faz parte exatamente desse segundo módulo. O que a gente pode fazer para melhorar os nossos passes? Da dedução de Deleuze, quando ele inseriu os perpendiculares, a gente descobriu que passar a mão por trás corresponde a você afetar outra zona. Que depois se chamou, que como ficou mais ou menos convencionado, que os fluidos, partindo do coronário e indo até o genésico, isso é o que é chamado de fluido, ou de fluxo. Então deveria existir naturalmente um chamado refluxo, ou contrafluxo. Ora, se tem fluxo, tem que ter refluxo, porque na nossa vida, na nossa Terra, no nosso planeta, a lei é sempre essa. Tudo que vai, volta. Tudo que é, tem o não é. A gente vive num sistema binário. E como nós estamos num mundo em que tudo, de uma certa forma, é regido por um sistema fechado, então, se fluiu, ele vai ter que refluir. E quando a gente observa, por exemplo, nosso comportamento sanguíneo, nosso comportamento de pulsação do coração, a grande corrente sanguínea e a pequena corrente sanguínea, a gente vai estar sempre lidando com isso. O coração impulsiona um fluxo e depois ele puxa o refluxo. Então tudo vai e volta, tudo circula. E não era lógico que no meio magnético não fosse essa lei. E aí a gente deduz que nas costas nós não estaríamos mais lidando com o fluxo, e sim com o refluxo. Aparentemente isso é uma teoria, só que quase todo magnetizador, ele caiu num ponto que ele não sabia como sair. Eu trabalhei essa pessoa, fiz tudo o que tinha, mas ela não melhora mais, ela parou aqui, ela não sai mais do lugar. Isso era uma incógnita muito grande. Você pega uma pessoa com determinadas doenças, que por mais que você trabalhe, ela não passa de um determinado ponto. Óbvio que isto, tecnicamente, está errado. Tem alguma coisa que está fora do contexto. E aí você junta as ocorrências e você deduz agora uma nova conclusão. Espera aí, se eu estou trabalhando alguém no fluxo e ela não fica boa, será que o problema não é no refluxo? Olha, a gente sempre se preocupou, todo mundo, absolutamente todo mundo, em aplicar passes na frente. Tudo o que a gente faz é na frente. Raramente alguém trabalha atrás. Ora, se existe um fluxo e um refluxo, e se pode haver obstrução no fluxo, também pode haver obstrução no refluxo. E de repente você tem um refluxo obstruído e, portanto, tudo que circula bem volta mal circulado. E, portanto, gera desarmonia, gera descompensações. E foi exatamente aí onde Deleuze acertou na questão das convulsões. E aí, quando a gente vai aprendendo essa teoria e vai abrindo a mente, a gente pensa, espera aí, se os perpendiculares melhoraram para quem tinha problemas de convulsões, e isso só aconteceu a partir do momento em que se colocou um movimento pelas costas, significa dizer que convulsão tem muito mais a ver com refluxo do que com fluxo. E aí a gente começa a descobrir coisas. Então quer dizer que existe a possibilidade de algumas doenças ficarem bloqueadas porque não estão tendo um bom refluxo. E que se você trabalha o refluxo, você pode chegar em alguma solução.
Atualmente, há uns grupos que estão estudando algumas doenças, tem algumas doenças bem esquisitas aí que tem gente que está colocando para estudar, graças a Deus. E tem algumas doenças simples, porque são comuns, muito conhecidas, mas que não têm solução e que estão sendo estudadas. Uma dessas, o diabetes. O diabetes, todo mundo, absolutamente todo mundo sabe que a vinculação do diabetes é com o pâncreas. As funções pancreáticas. Os que são insulino dependentes é porque o pâncreas já não produz insulina. E os que produz pouco abaixo é porque o pâncreas está produzindo pouco insulina. Se você vai raciocinar fisiologicamente, você vai tratar alguém que tem um diabetes, você vai tratar onde? No pâncreas. Muito bem, a medicina tenta isso. E a gente sabe as dificuldades que a medicina tem para encontrar uma solução que envolva o pâncreas na solução do diabetes. E em magnetismo, as primeiras experiências todas foram consideradas sofríveis, porque não apresentaram consistência. Tivemos já experiências nesses últimos 10 anos com diabetes, e a grande maioria das experiências magnetismo versus diabetes foram um fracasso. Por quê? Porque estávamos trabalhando o pâncreas. O pâncreas é um órgão que está no sistema de fluxo. Até que um dia, um grupo lá nos Estados Unidos precisou trabalhar um paciente norte-americano, não espírita, obeso, alto índice glicêmico e com hipertensão severa, sem dar resultado com nenhum medicamento. E ele chegou lá no centro espírita, não sei como, e ele chegou para ver se dava um jeito, porque ele estava disposto a não tomar nem insulina, nem remédio, e, portanto, em muitos poucos dias morreria. E lá, resolveram trabalhar o mesmo sistema, só que no refluxo. Então começou a se trabalhar fazendo um vínculo entre o básico, um centro que até então não se considerava, que a gente vai apresentar ali depois, chamado Meng-Men, o reverso do esplênico, o pâncreas propriamente dito, o cardíaco. E começou a se trabalhar esse sistema nas costas. E o que aconteceu? O índice glicêmico do homem desceu abruptamente. Então, uma pessoa que mesmo tomando insulina e medicamentos, insulina em dosagem alta, não baixava de 250, de repente ele chegou em 120. A primeira observação que a gente pode deduzir daí é muito provável que o diabetes esteja mais associado ao refluxo do que ao fluxo. Por isso que ninguém encontrava nenhuma solução, porque se trabalhou até então no fluxo. Então veja que salto e como demora esses saltos a acontecerem. Mesmer só fazia doação. Deleuze vem que diz tem que fazer doação, mas tem que fazer dispersão. Depois ele insere os perpendiculares e diz, opa, não é só na frente, tem nas costas. E aí depois, quando você chama isso de fluxo e refluxo, você começa a perceber que trabalhando o refluxo você sofre alterações. E muitas vezes soluciona casos que antes eram tidos como insolúveis. Neste caso, que serve de experiência de pesquisa para diabetes e hipertensão, naquele paciente aconteceu dele ter uma queda brusca no índice glicêmico e teve uma queda como nunca tinha tido no índice de que acusa a hipertensão. Ele caiu, se não me falha a memória, para 14/9. O que para quem é hipertenso, isso é uma fichinha de nada. Então era algo que não se esperava e tudo isso parecia estar associado ao refluxo. Em cima disso, o que é que a gente conclui? Que nós temos até que pesquisar o básico, porque isso é básico. Se tem fluxo, teria todo mundo já ter que pensado que tinha refluxo. E nós levamos mais de um século para pensar isso. Isso demonstra como nós somos acomodados. Ah, Deleuze disse que fazendo assim melhora, então vamos fazer o que ele disse. Sim, mas por que melhorou? Onde é que está a lógica disso? E depois o Deleuze ainda inseriu uma outra coisa que a gente demorou muito, e no meio espírita isso praticamente ainda é um tabu. Ele coloca de que, em muitos casos, e na maioria, a gente deveria fazer grande corrente, o que ele chama de grande corrente são longitudinais da cabeça aos pés. Grandes correntes próximas
e afastadas. Ou seja, ele estava falando na zona calmante. Só que na casa espírita a gente aplica passe só na frente e só perto. Então a gente nem trabalha o refluxo, nem trabalha as zonas calmantes. E depois a gente diz, é porque não mereceu. Se não mereceu, um magnetizador melhor. Porque que tinha saída? Tinha. Então o não merecimento não é que não tenha solução. É que às vezes a gente está tomando o medicamento errado. Por exemplo, você está tomando, ou está recebendo, ou está participando de uma coisa que não é eficiente para o que você precisa. E isso se deve a muitos mitos. Nós entramos na doutrina espírita, onde aquelas ideias supersticiosas, ou aquelas coisas ridículas que a gente faz, a gente nunca deveria considerar como sérias, a gente deveria olhar com mais ponderação. Por exemplo, Jesus só fazia imposição. A primeira pergunta que a gente tem que fazer a quem disser isso é se você já leu o Novo Testamento. Já. Porque se você leu, nunca mais diga isso. Ou então, rasgue o Novo Testamento. E não importa se é o Novo Testamento, tradução católica, tradução espírita, tradução protestante, não importa qual é a tradução. Você leu ou não leu? Porque se você leu, nunca mais diga isso. Jesus não curava só por imposição. Jesus curava de milhões de jeitos. E aqui nós temos pelo menos 2 jeitos para a gente ver como ele aplicava diferente. Quem tiver dúvida, anote e confira na sua Bíblia. Vá lá em Marcos, capítulo 7, versículos 32 a 35. Porque vai que de repente eu mudei aqui só para impressionar vocês. Então vocês anotem e confiram. E trouxeram-lhe um surdo, que falava dificilmente. Bom, um surdo naquela época não falava. Se ele falava é porque ele já tinha ouvido e ficou surdo. Concordam comigo? Você não pode, naquela época, saber falar se você nunca ouviu. Então ele deve ter tido audição durante um tempo, aprendeu a falar e de repente perdeu a audição. Então essa é uma primeira característica que a gente já pode aprender aí. E segundo, falava dificilmente. Falava dificilmente por quê? Porque não ouvia ou porque tinha um outro problema. Continuemos. E rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele. Ou seja, queriam que fizesse ou uma imposição ou um toque. Aqui não está explícito. Jesus tirou de entre a multidão. Ou seja, Jesus, em vez de curar o cara ali, ele pega o sujeito, tira do meio da multidão, leva-o à parte, e aí mete os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe na língua. Vamos ver isso. A pessoa era surda, mas falava com dificuldade. Senhor, põe a tua mão sobre ele. Na hora que Jesus pega para tirá-lo da multidão, ele já estava pondo a mão. Por que ele não ficou curado ali? Jesus pegou, levou à parte, tirou do meio da multidão, e lá fora ele põe os dedos nos ouvidos do surdo, depois cospe e toca-lhe na língua. Alguém pode imaginar, ele cuspiu assim. Acho que ele estava mascando e deu uma vontade de dar uma cuspida, né? Mas só que ninguém mascava naquela época. E nem era de bom tom você estar trabalhando uma pessoa e estar cuspindo do lado. Então, onde foi que Jesus cuspiu? 2 hipóteses. Ou na própria língua, ou na própria mão. Na própria língua, que eu digo, do surdo, que falava com dificuldade. O que foi que aconteceu naquele momento? Jesus puxa a língua e dá um tranco. Porque ele falava com dificuldade, porque ele tinha a língua presa. Jesus rompe essa ligadura aqui do homem e passa saliva. Porque saliva era considerado como um elemento cicatrizante e antibactericida, que é até hoje.
Só que a gente já não aceita mais, porque quando a gente vê um animal ferido, ele se lambe ou outro animal vai e o lambe. Porque é exatamente isso que faz com que evite o problema. Como na minha época, não sei, aqui a gente às vezes se cortava em algum lugar e sangrava, a primeira coisa que a gente fazia era meter saliva em cima do corte. E aquilo não infeccionava, não inflamava, estancava o sangramento e a gente não se dava conta. Mas hoje, modernamente, isso não pode. Porque saliva é um negócio cheio de bactérias e faz mal. Mas na hora que o cara se apaixona, ele esquece tudo isso e aí troca as salivas. Porque se fosse tão ruim, beijo era para ser proibido, por lei. Não era para ninguém se beijar na boca, já imaginou? Eu vou dar a sua saliva para mim, mas o seu está com gosto tão bom, sabor hortelã. Só que no tempo de Jesus nem tinha chiclete, não tinha escova de dente, não tinha creme dental, não tinha fio, não tinha enxaguante bucal. E era ainda por cima um regime quente, quando aquilo estava no verão, era quintura braba. E você andar numa quintura muito grande, a boca fica seca. Para Jesus cuspir na mão para fazer aquilo, ele ainda deve ter feito um bochecho. Para poder passar na língua do pobre, do surdo mudo. Mas por que que a gente não entende isso? Ah, porque é muito ceboso. É ceboso por que que é ceboso? Afinal de contas, era a saliva de Jesus. Já pensou? Mas a gente diz que é ceboso porque a gente não quer ver. E é terrível quando a gente não quer ver as coisas. E aí o que é que Jesus fez? Ele já tinha dito, eu não vim para quebrar nenhuma regra. Eu vim para cumprir a lei e os profetas. E o que era que a lei e os profetas, na tradição judaica, dizia? Quando você quiser fazer alguma coisa, olhe para o céu e diga, seja feito, efatá. Foi o que Jesus fez. Jesus fez uma introjeção magnética nos ouvidos do surdo. Com essa introjeção, ele direciona os fluidos aí lá na zona que estava provocando a surdez. Depois ele rompe isto que tinha na língua. Praticamente evita qualquer problema com a própria saliva. Diz para o Senhor, seja feito. E abriu no homem os ouvidos e a prisão de língua se desfez, porque agora ele falava perfeitamente. Bom, será que isso não era literal, isso era apenas uma figura de linguagem? Não sei. Mas no capítulo seguinte, 8, Marcos coloca assim, no capítulo 8, versículos 22 a 25. Então chegaram a Betsaida e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que o tocasse. Mais uma vez, um ato que também não é bem visto, o toque. Queriam que Jesus tocasse o cego. Então, Jesus não só impunha, Jesus tirava a pessoa, fazia o que ele fez com o gaguinho, com o mudinho, surdinho, e agora com o cego estavam pedindo de novo para ele tocar, o que era já uma outra modalidade de cura. E Jesus tomou o cego pela mão e levou-o para fora da aldeia. Olha que coisa curiosa, naquele caso do surdo, ele tirou do meio da multidão, mas trabalhou separadamente. Agora, ele queria trabalhar, mas já fora da aldeia, ou seja, para ninguém ver mesmo. Mas por que isto? Porque de certo ele iria fazer alguma coisa diferente. Então ele tira o cego da aldeia. E aí eu fico pensando, coitado do ceguinho. Porque o ceguinho, não vendo nada, ele não viu que Jesus deu uma preparada. Ele deu uma bochechada interna. Aí nem avisou para o ceguinho nem nada. Quando o ceguinho deu por fim, já estava cuspido o bichinho. Tuf! Nos olhos do ceguinho. Eu fico pensando em Tiago,
O senhor disser, Tiago, eu vou lhe curar, Tiago. Chega aqui. Tiago, confiando em mim, eu meter-lhe uma cusparada no meio dos olhos, ele vai dizer que Jacó está doido. Aí Jesus cospe nos olhos do cego, depois faz uma imposição, mas aí a gente vai pensar, mas peraí, ele cuspiu, o cuspe ficou escorrendo e Jesus ali com a mão para segurar escorrer, ou será que essa imposição foi, Jesus passou ali a mão agora, usando a própria saliva nos olhos do cego? E aí pergunta, você está vendo alguma coisa? Olha que é um negócio sério. Tipo assim, se prepare, pode ser que eu cuspa de novo. E aí o ceguinho levanta os olhos e diz, eu estou vendo homens, porque é como árvores. Aquilo era um grande sinal, porque quando uma pessoa fica muito tempo sem ver, quando ela abre os olhos, a luz, qualquer tipo de luz, torna a visão difusa e você perde a precisão da visão. Então você não vê uma pessoa, você vê coisas parecendo uma árvore. E aí ele diz para Jesus isso, eu estou vendo homens porque são como árvores que eu vejo andando. E aí Jesus torna a pôr as mãos sobre os olhos, e ele, olhando atentamente, ficou restabelecido, porque já via nitidamente todas as coisas. Ora, então quer dizer que Jesus não só impunha as mãos. Jesus nessas duas cenas aí, ele usou inclusive a saliva. Mas tem gente que diz que isso é mentira, que Jesus não fez. Bom, então vamos rasgar o Evangelho de Marcos também. Porque parece que a nossa luta é assim, tudo que eu não acredito não existe, portanto rasga. Eu não acredito no magnetismo, rasga a palavra magnetismo. Eu não acredito, rasga, e a gente sai rasgando. Vai terminar não sobrando coisa nenhuma. Porque é mais ou menos isso que as pessoas dizem, Jesus só fazia imposição de mãos. Não, não era. E mesmo que fazia muitas imposições, ele errou em alguns dos seus preceitos exatamente por conta disso. Muitas situações você cura com imposições, outras não. E quando não é com imposição, se você só faz imposição, o que é que vai acontecer? Vai agravar o problema. Então, quando a gente vem de lá de longe, a gente começa a perceber como é o comportamento das coisas. Quando Allan Kardec, no livro dos Médiuns, no capítulo 7, ele relata aquele caso da mulher que estava doente e que entrou um homem no seu quarto, e esse homem era um homem vivo, portanto não era um espírito desencarnado, e ele foi visto dentro do quarto tirando uma caixa de rapé. E aí a mulher ficou impressionada com aquilo, porque não era um espírito, era um homem, mas o homem não entrou na casa. E ela queria saber como era que isso era possível. Um homem entrou sem nunca ter entrado. E ela viu, e ele ter tirado a caixa de rapé era a prova de que aquilo não era uma ilusão dela, era um fato real. E aí ela vai e chama Allan Kardec, porque Allan Kardec deveria ser uma pessoa que não tinha o que fazer. Porque imagina você fazer uma proposta dessa para ele, ó, senhor, aconteceu isso, mas nem era espírito, nem era um homem. Dá para o senhor vir me explicar como é isso? Aí Allan Kardec vai, leva com ele alguns médiuns para saber do fenômeno, e aí, depois que ele observou tudo, ele tem um diálogo com um espírito, que foi um espírito que deu essas respostas para ele, que era o espírito de São Luís. Então São Luís começa a responder, ele pergunta se era possível, o espírito diz que sim. Então, mas aquele homem, ele tinha ido, não foi, mas não foi como você imagina. E aquela caixa de rapé existia, era uma imagem da caixa. Mas imagem sim, mas não é uma imagem como você imagina. Então quer dizer que se eu pegasse o rapé e cheirasse, faria efeito? Faria. Olha a conversa de Kardec com o espírito. Então quer dizer que se um espírito quiser fazer um veneno, pode, não é permitido, o que demonstra que há uma lei que vigora de lá para cá também. Porque se os espíritos pudessem fazer qualquer coisa, não teria mais governo. Então, tecnicamente, pela resposta de São Luís, a gente entende. Poder até poderia, mas não é permitido. Porque imagina, a gente com o obsessor quer a gente do lado de lá, ele faria um veneno, colocaria dentro da nossa água, a gente morreria. Era simples. Então, isso não é permitido. Aí Allan Kardec pergunta sobre as vestes dos espíritos.
Quando ele entra nesse assunto, aí já está no capítulo 8 do Livro dos Médiuns, e os espíritos então explicam como é que se dá. Na resposta dos espíritos, Allan Kardec então tira essa conclusão, em cima do que São Luís tinha dito. Essa teoria, que o espírito disse, fornece a solução de um fato bem conhecido em magnetismo, mas que era inexplicado até então, o da mudança das propriedades da água por obra da vontade. Quem esteve ontem se lembra que eu falei da questão 33 do Livro dos Espíritos. E a questão 33 do Livro dos Espíritos diz exatamente isso. Só que lá no Livro dos Espíritos, na questão 33, está dito por obra da vontade, mas não diz de quem. E aqui a gente entra no nosso problema que eu abordei ontem rapidamente e que está aqui ele de volta. Quem é que magnetiza a água? Esta teoria nos fornece a solução desse fato, magnetizar a água por obra da vontade. E aí vem a chave da história. O espírito atuante é o do magnetizador, quase sempre assistido por outro espírito. Aqui está o tiro de misericórdia. Quem magnetiza a água é o homem, não são os espíritos. Tanto que ele coloca quase sempre assistido por outro espírito, ou seja, quase sempre quer dizer nem sempre. Então, muitas vezes, você pode magnetizar a água e não ter nenhum espírito por perto. Porque o magnetismo é o fluido vital, que é um atributo do ser encarnado, e não do ser desencarnado. Quando a gente apresenta isso, as pessoas dão um pulo. Então você quer dizer que os espíritos não podem fluidificar a água? Ou magnetizar? Pode. Mas é complicado. Como assim? Porque tudo que é da matéria, para um espírito desencarnado é difícil. Isso aqui é uma folha de papel. Eu posso dobrar, posso amassar. Não vou fazer isso porque é uma folha útil aqui para o púlpito. Mas eu posso fazer qualquer coisa com isso e não me custa nenhum sacrifício. Se eu quiser amassar, eu simplesmente faço isso. Se eu quiser desamassar, eu desembrulho. Se eu quiser dobrar. Para mim não me custa sacrifício nenhum fazer isso. Mas se eu pedir aos espíritos, dobrem aqui, por favor. Chegue, espíritos, venham dobrar o papel. Eles não vão dobrar. Se eu pedir para eles amassarem e desamassarem, olhe que aqui tem muitos espíritos, considerando que cada um de nós temos um guia, quantos tem aqui, tem quantidade de espíritos presentes. Eles não conseguem fazer isso. E se eu disser, eu vou soltar esse papel, vocês deixam ele flutuando, não deixem ele tocar em nada, ele ficar suspenso. Eu solto, o papel cai. Os espíritos não conseguem segurar. Por quê? Porque isso é um atributo do ser encarnado e não deles. Por que é que eu acho que para magnetizar a água, eles podem? Podem, tanto como eles poderiam ter segurado o papel. Só que para eles segurarem o papel, eles precisam de tanta energia, eles precisam de um médium que dê um fluido específico, que o médium entre na sintonia, para que isso envolva o papel e ele então possa manter o papel suspenso. É uma energia, é um desgaste violento. É muito melhor, você não quer que caia a peça para alguém aparar. Pronto, não tem desgaste nenhum. Mas quando chega na hora da água magnetizada, a gente quer a mágica. Não, deixa ali que os espíritos vêm magnetizar. O espírito atuante é o do magnetizador, quase sempre assistido por outro espírito. E olha que complicação. Ele quem? Quem está presente? Quem é que está presente? O magnetizador. Ele opera uma transmutação por meio do fluido magnético. Então quem mexe no fluido é o homem. Ora, desde que ele, o magnetizador, pode operar uma modificação nas propriedades da água, pode também produzir um fenômeno análogo com os fluidos do organismo, do corpo humano, donde o efeito curativo da ação magnética convenientemente dirigida. Uau! Então quer dizer que o homem magnetiza a água e o homem magnetiza o corpo e, portanto, pode alterar as condições de saúde do corpo. O homem, e não os espíritos. Ou Allan Kardec estava doido, ou doidos estamos nós quando acreditamos que só eles que vão fazer tudo. Agora, isso me incomoda quando? Me incomoda quando eu não pensei nisso antes. A gente tem uma tendência a tornar tudo maravilhoso e sobrenatural no meio espírita, que, ironicamente,
É exatamente este o título que Allan Kardec dá no início do Livro dos Médiuns, do maravilhoso e do sobrenatural. E o que é que ele fez com o maravilhoso e o sobrenatural? Arrasou, não tem nem maravilhoso nem sobrenatural. E aí nós, os espíritas de hoje, 160 anos depois, estamos querendo tornar tudo maravilhoso e sobrenatural. Ou seja, a gente já desrespeitou ao máximo o Livro dos Espíritos, estamos começando a desrespeitar frontalmente o Livro dos Médiuns. Uau! Eu bati aqui sem querer. Mas aí, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, mas o livro bom espírita é o Evangelho. Diga, ai que bom. Então vamos lá para o Evangelho. Capítulo 19. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. Opa! Isso não está no Evangelho. O magnetismo é quem é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. É pela fé que ele quem? Que ele cura e produz esses fenômenos singulares, qualificados outrora de milagres. Repito, a fé é humana e divina. E aqui vem para matar a gente. Se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força que em si trazem, e se quisessem pôr a vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o a que até hoje eles chamaram prodígios, e que, no entanto, exatamente, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. O que é isso? Quer dizer, a minha capacidade de cura, a minha potência de fé, ela não passa de um desenvolvimento das minhas faculdades. Então quer dizer que lá no Evangelho segundo o Espiritismo está dizendo que é você, como magnetismo, com o magnetismo e como magnetizador, que pode curar. Mas está dito isso no Evangelho segundo o Espiritismo. E agora? Agora a gente fica como essa senhora aqui na imagem. A gente lê isso e faz, ó. Está no Evangelho isso? Está no Evangelho. E em qual capítulo? 19? Que é um capítulo que a gente vira, mexe e abre nele. Porque o Espírito adora o Evangelho. Vai ler o Evangelho, deixa eu abrir aqui ao acaso. É bom demais. Porque ele não abrir ao acaso significa dizer que você vai ter que ler tudo. Então é muito melhor ao acaso. Aí você abre ao acaso. Se você abrir mais para o começo, ele vai cair no capítulo 5. Não sei porquê. É no 5. Aí você, e tanto cai no 5, você diz, deixa eu pegar no outro canto. Aí você abre lá na frente, aí cai no 19. O 19, praticamente todas as mensagens do 19 falam de magnetismo. Aí quando cai fora, e que a gente abre assim, aí caiu numa mensagem que aí você vê, ela começa aqui, aí vem para cá, e vem para cá, a gente faz, não, peraí, deixa eu abrir de novo, que a gente quer uma bem pequenininha, aquelas grandes, não? Aí a gente fica espantado com essas coisas, porque na realidade parece que a gente tem medo de saber a verdade. Se eu não sabia do Livro dos Espíritos, se eu não sabia do Livro dos Médiuns, se eu não sabia da Revista Espírita, muito bem, mas você tem no Evangelho. E dizendo que essa possibilidade é um desenvolvimento de faculdades humanas, portanto depende de você. Você quer curar? Então vá. Vá e faça. Mas como é que eu faço? Estude, se prepare, volta lá para a primeira lâmina. Estudo prévio da teoria. É assim. E olha aqui para complicar, na Revista Espírita, qualquer parte integrante do Espiritismo é, por si mesma, toda uma ciência, porque se liga ao magnetismo. Como é que é a história? Isso aqui Allan Kardec estava estudando sobre as obsessões. Qualquer parte integrante do Espiritismo é, por si mesma, toda uma ciência. Será que a gente lê o Espiritismo como se fosse uma ciência? E é uma ciência por quê? Porque se liga ao magnetismo e abarca não só as doenças propriamente ditas, mas todas as variedades.
tão numerosas e complicadas de obsessões que elas mesmas influem sobre o organismo. Então, Allan Kardec vai não só traz a obsessão para a análise sob a ótica do Espiritismo, como ele de saída já diz que tudo o que está no Espiritismo faz parte de uma ciência. E essa ciência é ciência porque se liga ao magnetismo. Agora imagine se a gente aceita aquela sugestão de tirar magnetismo do Espiritismo. Não vai sobrar coisa nenhuma. O que sobra? Nada. A argumentação daquele jovem foi a seguinte: a ciência provou que o magnetismo não existe. Primeira coisa, onde foi que ela provou isso? Mas vamos supor que ela tenha provado. Essa mesma ciência que prova isso é a mesma ciência que prova que não existe espírito. Para a ciência materialista, existe espírito? Não, não existe. Portanto, a gente deveria parar de ser espírita. Porque a gente está seguindo uma ilusão de acordo com a ciência. Mas só que Allan Kardec, previdente até onde pode ser, quando ele disse que onde a ciência mostrar que nós estamos errados, nós seguiremos com a ciência, ele quis deixar bem claro de que isso se referia a assuntos da própria ciência. Porque, ao que tange a parte psíquica e espiritual, a ciência não tem instrumentos para provar. Portanto, não entra na relação. Quando no livro A Gênese diz que a Lua parece um João Bolão, que Marte e que Vênus, isso daí é coisa puramente física. A ciência provou que estava errado. E aí o que a gente faz? Simplesmente larga e vai seguir com a ciência. Porque se eu disser que a Lua era um cone, e depois já se foi lá na Lua e provou de que eu não era um cone, então essa informação estava errada. E descarte. É totalmente diferente de você dizer que existem energias, que existem fluidos e que não existem mais. Tem um grande autor, eu vou me permitir dizer o nome dele, Paulo Henrique de Figueiredo, que inclusive é o escritor do livro que traduziu todos os livros de Mesmer, que ele atualmente no Brasil ele está dizendo uma coisa que eu vou conversar com ele pessoalmente. Ele está dizendo que não existe fluido. E que onde tem fluido a gente tem que acabar com essa história. Só que quando ele diz isso de forma fechada, isso é um perigo. Porque, mais uma vez, se você tomar isso de forma literal, vai novamente rasgar a obra de Allan Kardec todinha. Porque Allan Kardec fala de fluido no começo até o fim da obra. O que eu posso dizer é assim, o termo fluido, como um contexto físico, ele é superado e não traduz as energias do espírito. Até aí estamos de acordo. Mas Allan Kardec usou a expressão fluido para definir aquilo que a gente entende que é fluido. E não para o que a ciência chama de fluido. São duas coisas distintas. Então, na hora que eu quero dizer que a ciência não aceita o fluido, e de que quando a gente faz um ato magnético, a gente não transmite fluido, então a gente transmite o quê? Isso que você disser que a gente transmite, é o fluido. É o que a gente chama de fluido. Então, de repente, a gente às vezes cria um problema sem mostrar a solução. Porque é muito precipitado você dizer, não existe fluido. Se não existe fluido, pode jogar fora toda a doutrina espírita, todas, de ponta a ponta. Então, você tem que dizer mais claramente o que é que você quer dizer. Porque se você disser do jeito que ele está dizendo, é um desserviço. E olha que Paulo Figueiredo é um cara de uma inteligência privilegiada. Mas, de repente, ele se pega num argumento desse, que é perigoso. Sem nem ao menos se dar conta de para onde está levando tanto raciocínio. Existe fluido. Se você não gosta do nome, você quer que eu chame isso de quê? Quer que eu chame de energia? Quer que eu chame de psi estruturas intraespirituais moleculares? Dê o nome que você quiser. Mas você não diga que não existe. Porque se não existir, então o magnetismo também não existe. Porque se eu não te dou nada, nem você tira nada, então o que está acontecendo? Nada. Porque nada com nada, ou nada menos nada, ou nada vezes nada, ou nada dividido por nada, dá nada. Nada dividido por nada dá diferente, dá infinito. Mas fora disso, todos os nadas, quando a gente opera, dá coisa nenhuma. Então, vamos pensar direitinho, o que você está querendo dizer com isso? O que nós queremos dizer com o que nós estamos dizendo?
Eu sei que há uma diferença muito grande entre o que uma pessoa diz e o que a outra escuta. Eu digo uma coisa, cada um vai escutar dentro dos seus referenciais. Por isso é que às vezes você diz uma coisa e a pessoa entende outra, totalmente diferente. Essa citação mesmo aqui de Allan Kardec sobre a magnetização da água, que foi a lâmina anterior, quando a gente discute isso nos seminários, é invariável aparece a pergunta, você disse que não magnetiza. Eu não disse, quem disse foi Allan Kardec. O texto é dele. Por que você não vai brigar com ele? Não, porque lá no nosso centro, desde a fundação, há 118 anos, que a água fica lá e os espíritos vêm magnetizar, vêm fluidificar. Eu digo, fluidificar não precisa porque a água já é fluida. Agora, se você acha que os espíritos estão fazendo alguma coisa, vocês estão sendo enganados há 118 anos. Pronto. Tem um amigo que o pai dele era engenheiro, eu estava nessa época terminando de fazer engenharia civil. E o pai dele era engenheiro de pontes, de construir pontes. E ele chegou numa obra que já estava bem adiantada e trocaram lá o engenheiro por algum motivo e ele foi. Quando ele chegou lá, a ponte estava sendo colocada os chamados ferros negativos. E quando ele olhou estavam colocando aqueles ferros, no dia que ele chegou, ele chamou o mestre. Mestre, o que é que você está fazendo aí? Ele disse, eu estou colocando os negativos. Ele disse, pois está errado. Ele disse, não senhor, porque eu já construo ponte há 25 anos e eu sempre vi assim. Ele disse, pois faz 25 anos que você faz errado, está na hora de começar a aprender a fazer certo. Muitas vezes a gente está nessa circunstância, você está fazendo há tanto tempo, mas está fazendo ineficiente. Qual é o problema? Corrija. Não, mas então você acha que deveria ter uma água ali, alguém ir magnetizar? Deveria não, tem que ter. Mas por quem é você para dizer isso? Eu não sou ninguém não, quem disse foi Allan Kardec, vai lá perguntar a ele. Ah, mas Allan Kardec não poderia ter sido invocado? Poderia, neste assunto não, porque ele era magnetizador há 35 anos, ele faz uma compilação em cima de um estudo sério, como o do capítulos 7 e 8 do livro dos médiuns, e vai e apresenta essa conclusão. Agora você quer que eu largue a opinião dele para ficar com a sua? Eu fico com a dele. Se você quiser continuar com a dele, com a dos outros, aí é um problema teu. Não, mas o guia aqui da casa, pois é, o guia da casa sabe que não é assim. Não, mas você quer dizer que então que os espíritos não fazem nada? Não é isto que eu estou dizendo. Você põe ali o fluido e os espíritos purificam, sutilizam, mudam densidades. Os espíritos podem fazer 1000 coisas, mas o fluido já está lá que você colocou. Agora, se você não fez nada, eles não têm como fazer, eles não têm esse fluido. Ah, mas você não quer dizer que não pode vir de uma planta, de um cachorro, de um... Eu prefiro o fluido de um homem do que de uma planta e de um cachorro. No dia que eu quiser negócio de planta, eu vou na fitoterapia. Por que eu tenho que misturar as coisas? Mas as pessoas, quando não gostam, elas ficam arrumando um pé para ficar contra. Não, porque desse jeito aí você está desqualificando. Eu não estou desqualificando nada. Quem acredita em pirâmides, estudou pirâmides e sabe os efeitos da pirâmide, sabe que tem função. Quem estudou radiestesia, quem estudou cromoterapia, quem estudou o que quer que seja, eu nunca estudei, não sei, e eu acredito que deva ter funções, sim. Agora, isso não é espiritismo, que eu também sou engenheiro e não coloco engenharia dentro das minhas exposições. E daí? Cada coisa no seu lugar. Ah, então quer dizer que se um centro espírita quiser fazer um estudo de projeção de cores, o que é que você acha? Eu digo, se a direção acha que sim, que faça. Agora, eu duvido que seja melhor do que um bom magnetismo. Aí é outra história. Então, nós devemos saber exatamente o que está falando. O espiritismo é ligado ao magnetismo pelo viés da ciência. E não foi Allan Kardec quem mudou de ideia. Quem mudou foi quem veio depois dele. E, infelizmente, foi anônimo, porque deveria ter tido a hombridade de dizer, sou eu que estou dizendo que não é assim. Como não tem essa pessoa, a gente não pode nem discutir se ela está certa ou errada. Olha uma coisa aqui que o Deleuze coloca nas terapias das curas das dores. Só para a gente ter aqui uma coisa pontual. Certo é que, por meio dos procedimentos convenientes, e não só por sua vontade, é que se desaloja uma dor. Primeira coisa. A gente sabe que a vontade é determinante, mas aqui ele está dizendo uma outra coisa. Não é só pela vontade, você tem que ter procedimentos convenientes. Significa dizer que nem todo procedimento é conveniente, e, portanto, a gente tem que saber o que vai fazer. Se baixar,
e se baixar e se acelera a circulação do sangue, se dissipa um infarto. Aqui o que ele está dizendo com isso? Então, quer dizer que ele está falando de sangue ou de fluido? Ele falava de sangue, porque era a prática da medicina da época. Mas, na realidade, era um fluxo energético. Se você baixa e você diminui com essa corrente esse movimento, você acelera o processo e isso dissipa um infarto. Agora, imagina naquela época que não tinha quase nada de medicina. E automaticamente se restabelece o equilíbrio. Tem casos em que se faz muito bem pondo as mãos sobre os joelhos. Todavia, se faria muito dano situando-as longo tempo sobre o estômago. Por que ele disse joelhos versus estômago? Porque o joelho, a gente sabe, quem tem magnetizador há mais tempo, que onde tem articulações, existem condições de grandes congestionamentos. Você impor uma mão longamente num joelho sem um fim objetivo, você vai deixar a pessoa com problemas no joelho. Aí ele pega esta analogia e compara com você fazer uma imposição muito tempo num estômago. E ele diz que a do estômago provoca um dano maior do que a do joelho. Mas quando a gente lê um texto desse, a gente vai lendo e vai parando para deduzir todas essas coisas que estão ali no derredor. A gente vai lendo, fazendo a leitura direta. Se faz baixar, se acelera a circulação do sangue, se dissipa o infarto, se restabelece o equilíbrio. Há casos em que se faz muito bem pondo as mãos sobre o joelho, todavia se faria muito dano situando a longo tempo sobre o estômago, carregando demasiado a cabeça. Aí a gente lê assim, brrr, quando termina você entendeu o quê? Nada. Nada. Carregando demasiada a cabeça. O que é carregar demasiado a cabeça? Concentrar muito, uma imposição muito demorada. Aí às vezes tem gente que chega, dorme na cabeça do outro. Aí a pessoa no outro dia, como a gente não pergunta nada, ela também não diz, no outro dia ela está zonza, está com o ouvido entupido, está com os olhos lacrimejando. Mas o que foi? Aí eu não sei, porque ela recebeu um passe, sim. Carregando demasiado a cabeça, produz-se aturdimento, moléstia, mal-estar. Muitas vezes é essencial estender o magnetismo ao terminar a sessão. Estender o magnetismo ao terminar a sessão. E o que é estender o magnetismo? Aumentar um pouco mais a sessão. Muito bem, fazendo o quê? Dispersar o fluido pelas extremidades, para desembaraçar dele o que está demasiado carregado. Nossa, esse cara disse isso para a gente há 176 anos. E a gente não aprendeu. Vai aprender quando? Quer dizer então que eu posso dissipar congestionamentos? Pode. Na maioria das vezes, dissipe pelas extremidades. O que são as extremidades? Mãos e pés. Se você está com algum congestionamento superior, dissipe pelos braços e mãos. Se você tem algum congestionamento do laríngeo para baixo, dissipe pelas pernas. Mas como assim? Vá até os pés. Sim, mas como é que você vai até os pés se a pessoa está sentada ou está em pé? É difícil, você vai ter que se ajoelhar para ir lá embaixo. Não era muito mais prático colocar numa maca? Ah, mas maca não pode. Não pode por quê? Porque não pode. A diretoria não permite. Ah, que legal. Então, quando a senhora mãe do presidente estiver doente e que precisar, deixa ela doente dos pés, porque não pode. Não, mas com ela pode, porque é a mãe dele. Espera aí, mas por que para a mãe dele pode e para a mãe dos outros não pode? Por que tem gente que não quer magnetismo na sua casa, mas quando está precisando, vai numa casa que tem magnetismo? Não seria honesto agora você dizer para o seu público, olha, quando você fizer passe magnético, vá no GEAP. Mas ele não vai dizer isso. Ele vai dizer, não, deixe, confie em Jesus. Aí Jesus, eu acho bom porque Jesus tem resposta melhor do que as nossas. Jesus disse, faze por ti que o céu te ajudará. Pronto. E aí como é que você vai fazer por você? Você tem que buscar. Olha, imagina bem. 176 anos, um texto como esse aqui. Olha que isso aqui é um pedacinho mesmo dentro de um contexto.
Quantas coisas a gente pode pensar aqui? A gente tem condições de baixar dores, de infartos, inclusive. Pode dissipá-lo através da manutenção do sistema, que no caso ele via como circulatório, mas que se movimenta isso pelo magnetismo. A gente poderia resolver ou complicar problemas de joelhos, de estômago. A gente poderia resolver problemas de congestionamentos na cabeça. E dizendo ainda por cima por onde era que se dissiparia tudo isso. Isso num textozinho que não dá um quarto de página. Onde é que nós estamos, afinal de contas? Aí a gente, vamos melhorar os nossos passes? Vamos. Não vamos aprender nada novo, não, vamos apenas ver o que já era. Porque Allan Kardec chamou esse cara de sábio. Então Allan Kardec estava doido. Porque era para Allan Kardec ter dito, olha, ele disse isso, o cara é sábio, mas o que ele escreveu não presta. Olha o que ele diz mais ainda, o mesmo Deleuze. Frequentemente sucede que uma enfermidade muito grave no fígado ou no baço, ou de qualquer outra víscera do abdômen, não venha desacompanhada de dores nesses órgãos, porém, produz dores de cabeça ou oftálmicas, ou dores de ouvidos, ou aparências de uma enfermidade no peito. Vamos parar só aí. O que vocês pensariam? Vamos imaginar que aqui a gente tivesse um tempo, olha, vocês têm agora 15 minutos, meia hora, para vocês, cada um, escreverem sobre isso daí. Até esse ponto onde eu li. Para a gente só parar para pensar. O que esse homem está dizendo? Muitas vezes existem enfermidades no fígado, no baço ou nas regiões do abdômen que não doem, mas que produzem dores de cabeça, de olhos e de ouvidos, além de também terem aparências de enfermidades no peito. O que esse cara está querendo dizer com isso? Será que isso é verdade? É verdade. Muito dificilmente você sente uma dor num baço, num fígado você não sente. E aí? Mas essa é uma dedução boba. Vamos para uma dedução agora mais profunda. Baço, fígado, olhos, ouvidos. Qual é a relação? Não tem. Não tem. Não tem. Muito bem. Pega uma pessoa com problema de visão, ponha numa maca e vai tratar magneticamente só dos olhos dela. Vamos que ela está ali com a serocotônio, acho que é isso. Pronto. Ela está ali com aquele problema. Vá lá e trabalhe só os olhos dela. Você vai trabalhar e fica ali mesmo. Muito bem. Agora você faça assim. Você vá no fígado e tente estabelecer uma conexão entre o fígado e os olhos. E começa a trabalhar os olhos, fazendo um aporte energético no fígado. Você já vai sentir que é totalmente diferente do que você tem nos olhos. E se você tem habilidade e leva isso à última consequência, você vai chegar a dizer, essa pessoa estava condenada a em 6 meses ficar cega. Essa pessoa recuperou 100% da visão. Aonde? Suporte no fígado. Ah, mas isso em anatomia, em fisiologia, em patologia não tem nada. Não, não tem nada. Não tem nenhuma relação. Mas aqui Deleuze, sem querer, deu de graça para a gente. Dizendo que você tem problemas de baço e de fígado que afetam órgãos lá em cima. Ah, mas de repente eu estou sentindo uma dor no peito. Primeira coisa, é coração. Examina o coração, não é. Segunda coisa, é problema gástrico, problema de refluxo. Também não é. Então é o quê? Pode ser, de novo, essas descompensações nessa região toda, que está produzindo descompensações no sistema cardiológico, ou no centro vital cardíaco. Ah, mas eu não ia saber disso nunca. Pois é, a gente nunca estudou, e quando lê um texto desse, a gente passa por cima. E aí complica mais ainda. As correntes vos conduzem até o lugar onde reside a causa da enfermidade, dirigem vossa ação e ainda podem indicar ao médico os remédios que necessita para auxiliar e favorecer o trabalho da natureza excitado pelo magnetismo. E o que é então as correntes? Porque a gente lê um texto desse e aí fica,
Espera aí, as correntes nos conduzem até o lugar. Mas que correntes são essas? São as chamadas correntes magnéticas? Tudo indica que não. Então, o que é que ele está chamando de correntes? Sabe o que é que ele está chamando de corrente? Tato magnético. Coloca aqui. O tato magnético te conduz até o lugar onde reside a causa da enfermidade. Ai, como é que eu vou saber disso? Pois é, tem que ler com atenção. Você tem que se reportar a um livro que tem 176 anos, você tem que imaginar como é que era naquela época, para você poder contextualizá-lo hoje. E aí, agora ficou mais fácil. Sim, ficou mais fácil. Você agora sabe que o tato magnético pode dizer onde é que está a origem. No caso que eu acabei de colocar, o problema do problema visual, a origem dele não está nos olhos, a origem dele está lá no fígado. Agora, se você não trata no fígado, como é que você vai tratar dos olhos? Você não trata. Quantas doenças a gente tem que estão num lugar e a origem é no outro? Um caso que, entre aspas, essa palavra comum que eu vou usar aqui, ela não é tão comum, mas que tem acontecido. Pessoas com problemas de feridas e pele, e às vezes com risco de morrer, muitas vezes a relação direta é com o centro laríngeo. Imagina, você tem uma pessoa, como foi, vou dizer 3 casos reais. Uma criança que tinha um problema de feridas que começaram a surgir na região da vulva, e os pais magnetizadores fizeram concentrados e murchou, ou seja, ficou ótima. Só que 2 dias depois surgiu, em vez de uma, surgiram 2, 3. Eles foram lá e murcharam, e aí de repente surgiram várias, até que saiu do controle. E eles me perguntaram, Jacó, e agora, não era com imposições que a gente... Eu digo, não deu resultado, mas só que está cada vez aumentando mais. Eu digo, então é lógico, o ponto não é lá. Está vindo de algum lugar essa informação, porque se fosse lá já tinha ficado bom. De onde era que vinha? Do laríngeo desestruturado. Corrigiu o laríngeo, não nasceu mais nada lá embaixo. Segundo caso, uma sobrinha minha nos Estados Unidos, ela chegou às vésperas da morte, no hospital disse, olha, se avançar mais um pouquinho ela morre, porque aí vai dar uma infecção generalizada. E as feridas começaram primeiro nas axilas e depois desapareceram. 2 semanas depois desceram também na região da vulva. E ela ficou de tal maneira que ela não podia sequer andar. Tamanha eram as dores e tamanha era a ferida. No 8º Encontro Mundial de Magnetizadores Espíritas, eu apresentei esse caso com todas as fotos. E qual era o problema? Laríngeo. E parece que, para não ficar dúvidas, eu disse para ela, procure uma pessoa da área de homeopatia, para que ela trate do seu laríngeo, porque senão isso vai voltar a aparecer. E ela foi. Ela fez uma consulta de 1h30 lá nos Estados Unidos. E a homeopata passou 2 medicamentos para ela. 2 semanas depois ela me telefonou chorando, tio, deu errado, está voltando tudo de novo. Eu digo, opa, você foi? Fui. Ela passou, passei, eu estou tomando direitinho, tio. Eu disse, então tem alguma coisa errada. Por favor, me dê aí o que foi que ela passou para você. Ela disse, eu vou fotografar. Fotografou e me colocou e eu fui olhar. Os 2 medicamentos que a homeopata passou para ela. Um para depressão e o outro para menopausa. Nada para o laríngeo. Ela simplesmente não acreditou que ela tinha um tio que morava no Brasil e que trabalhava com magnetismo. Isso é coisa de sul-americano. Desrespeitou a moça. Aí eu, que nunca estudei homeopatia, passei a noite quase toda estudando para descobrir que substâncias seriam boas. Eu mediquei a ela para fazer um remédio, ela conseguiu lá um homeopata que aviasse a receita, ela fez e ficou boa. Nunca mais teve nada. Desarmonia no laríngeo. E por fim, este ano, 2017, veio um rapaz dos Estados Unidos que eu tinha conhecido 3 anos antes. E há 3 anos, quando eu estava fazendo um seminário de passes lá na cidade, no estado de Boston, no estado de Massachusetts, pertinho de Boston, Peabody.
E eu estava fazendo um curso de magnetismo, envolvia os centros da região, e esse rapaz, filho de uma amiga minha que mora em Minas Gerais, a mãe dele me escreveu dizendo que ele estava numa situação muito crítica e queria que eu visse. Eu disse, olha, eu não posso, porque eu estou fazendo um seminário. Não, mas já que você está fazendo um seminário, não vai ter uma parte prática? Na parte prática ele pode ir. Eu disse, olha, não é o recomendado, mas traga. E ele foi, e estava exatamente no momento que a gente estava fazendo uma aula prática, e aí eu o coloquei na maca. E trabalhei, quando ele saiu da maca, que ele foi para o lado de fora, a gente ficou conversando entre os trabalhadores, e ele saiu chorando, se apertando e pulando. E o pessoal lá fora não entendia, e eu muito menos, lá onde a gente estava não dava para ouvir nada disso. E ele apertava as nádegas e dizia, olha, não está mais doendo, não está mais doendo, e chorava de emoção. Passaram-se 3 anos, esse rapaz tinha uma fístula interna, pouco acima do ânus. E ele estava nos Estados Unidos, mora lá até hoje, e ele estava no melhor hospital dos Estados Unidos especializado em fístulas. E ele disse, Jacó não é o melhor do mundo, porque tem um na Europa que é melhor do que ele, mas eu estava no segundo melhor hospital do mundo para tratar da fístula. Fiz 3 cirurgias. E no dia que ele chegou, no mês de janeiro deste ano, que ele chegou em Natal, disse, Jacó, eu estava tomando até antes de ontem, que foi o dia que ele veio embora, que ele disse que não ia trazer o medicamento, porque sabia que podia dar problema. Eu estava tomando 37 comprimidos de morfina por dia para suportar as dores. Isto é humanamente impossível. Não é aconselhável. Só que ele disse que não suportava mais o estado. Ele foi, e a gente trabalhou com ele em torno de 25 dias. Nesses 25 dias a fístula mirrou, murchou, e o problema dele era laríngeo. E a medicina disse para ele que aquilo era uma doença autoimune, tendo feito 3 cirurgias. Então como é que a gente fica? É mais ou menos o que ele está dizendo, uma enfermidade num canto repercutindo no outro. Muitas vezes não dói no lugar, mas vai machucar outro. E se a gente tira o magnetismo disso, como é que a medicina vai encontrar? Não vai encontrar nunca. Porque a fisiologia humana não mostra esses caminhos. Então essas são possibilidades que a gente só vai encontrar, só vai se deparar com elas, quando a gente se destemer mesmo de tudo e sairmos, a gente vai agora procurar como é que a gente resolve. Porque a proposta de Allan Kardec era essa aqui. Vede a marcha que surgiu, que seguiu o Espiritismo. Isso ele comentando ali. Veja o que aconteceu com o Espiritismo. Ele veio surpreender os homens de improviso? Não, certamente. Sem falar dos fatos que se produziram em todas as épocas, porque ele está na natureza, como a eletricidade, do ponto de vista do princípio, há 1 século tinha preparado seu aparecimento. Swedenborg, Saint-Martin, os teósofos, Charles Fourier, Jean Reynaud e tantos outros, sem esquecer Mesmer, que deu a conhecer a força fluídica, de Pusseguir, que primeiro observou o sonambulismo, todos levantaram um canto do véu da vida espiritual. Todos giraram em torno da verdadeira luz e dela se aproximaram mais ou menos. Todos prepararam os caminhos e dispuseram os espíritos, de sorte que o espiritismo, por assim dizer, não teve senão que completar o que for esboçado. Allan Kardec faz referência a esse monte de gente que a gente não ouve falar, e ainda especifica, explicita Mesmer e Pusseguir, e a gente simplesmente não sabe disso. Isso ele colocando como a base fundamental do Espiritismo. E o que esses homens trabalharam tanto? A saúde humana, o corpo humano. Tem pessoas dotadas de tal poder que operam curas instantâneas em alguns doentes, por meio apenas da imposição das mãos, ou até exclusivamente por ato da vontade. Entre os 2 polos extremos dessa faculdade há infinitos matizes. Todas as curas desse gênero são variedades do magnetismo,
e só diferem pela intensidade e pela rapidez da ação. O princípio é sempre o mesmo. O fluido, a desempenhar o papel de agente terapêutico e cujo efeito se acha subordinado à sua qualidade e às circunstâncias especiais. Ora, se é assim, se sempre foi assim, por que será que a gente demora tanto? Deleuze mostrou vários caminhos. Com Deleuze a gente descobriu que tinha os passes afastados, os passes de refluxo, os perpendiculares para resolver aquilo que antes era tido como pouco provável. Nós hoje já temos desenvolvidas outras técnicas, uma delas eu vou falar tarde, sobre síndrome do pânico. Quantas pessoas hoje estão entrando em síndrome do pânico? Duvido até de que algumas pessoas que não vieram para cá, não era porque não tinha vaga, é porque não tem coragem de sair de casa. Porque tem medo do ônibus, tem medo da rua, tem medo das pessoas, isso é pânico. E nós espíritas fazemos o quê? Não, os espíritos vão cuidar. Como é que os espíritos vão cuidar? Se os espíritos vão cuidar, por que eles não estão cuidando já? Isso é uma pergunta justa. Ah, os espíritos fazem tudo, então por que eles não estão fazendo? Onde é que está a falha? Os espíritos fazem tudo se tiverem bons instrumentos. E quem são os bons instrumentos? Somos nós. Eu costumo colocar de uma forma que as pessoas, peço que as pessoas nunca entendam como estando a puxar sardinha para a própria brasa, que eu digo, se os espíritos fazem tudo, por que é que os espíritos que trabalham no Leão fazem mais do que em outras casas? Porque lá eu sei, eu estou lá, eu sou bonito e tal, mas não é por conta disso. Deve ser por outros motivos. Por que é que eles, por exemplo, fazem muito mais? Eu nunca acompanhei de perto, mas, por exemplo, no grupo Camille Flammarion, que estuda magnetismo, por que as potencialidades dos espíritos atuarem com mais eficiência é maior do que em outras casas que às vezes tem lá uma infinidade de trabalhadores, mas os espíritos parecem que estão muito ocupados. Obrigado, meu amigo. Os espíritos parecem que estão muito ocupados e não conseguem fazer do jeito que deveria fazer. Será que a culpa é dos espíritos mesmo? Ou não será que nós estamos de braços cruzados? A culpa é nossa. A culpa é nossa. Nós não temos tido nem disposição, nem coragem de servir a Deus. A gente não tem feito o que deveria. A gente tem que se empenhar mais, se entregar mais. Há 10 anos a gente poderia dizer, mas não tinha Mesmer, não tinha Deleuze, não tinha Pusegui, não tinha La Fontaine, não tinha Dipoté traduzidos. Mas agora já tem. Vejam que eu coloquei uma parte de um texto de Deleuze aqui, que se vocês pegarem o capítulo que trata de dores, mas não é para fazer leitura rápida não, para fazer uma leitura pontuada. De repente vocês vão descobrir que vocês podem trabalhar dores de uma forma assustadora. Imagina você ter uma pessoa de câncer que a morfina já não tira mais as dores. Quando um câncer chega a esse ponto, a gente sabe que a vida está chegando ao fim, a vida física. Aí por conta disso deixa sofrer mesmo até o fim, porque é da vida que a pessoa sofra? Ou não seria melhor você conseguir dizer, vou tirar tuas dores? E a pessoa mesmo sabendo que está chegando a hora de morrer, ela agora está agradecida porque já não sente mais aquela dor. Nossa, isso é algo que não tem tamanho, não tem preço. Você tirar uma dor de quem está sofrendo muito, é algo fantástico. Então, ainda que a gente não aprenda muita coisa, ainda que a gente não saiba muito, se a gente começa a refletir sobre as possibilidades de eliminar dores, que passos maravilhosos são esses que a gente pode dar? Ah, mas lá no meu centro não pode mexer as mãos. Muito bem, convença o pessoal do centro. Ah, mas o pessoal de lá é cabeça dura. Mude de centro. Como assim? Mude. Ah, mas nenhum centro me aceita. Abra um. Ah, mas aí é muito desafio. Pronto, eu tenho uma resposta melhor. Não faça nada, deixa para lá. Mas será que isso é produtivo? Eu não estou aqui estimulando a ninguém sair de suas casas ou não procurar soluções. Mas tem horas e situações que a gente tem que dizer a que veio. Você está fazendo o quê? Está produzindo? É tão irônico, lá no Leão,
A maioria dos nossos trabalhadores não são trabalhadores originalmente do Leão, são de outras casas e continuam trabalhando em outras casas. E a maioria, as outras casas não aceitam que eles façam o que eles fazem no Leão. Que coisa estranha. E eu pergunto, e como é que vocês fazem? Eu pergunto a eles. Você sabe como deve fazer, porque você trabalha no Leão. Como é que você faz numa casa onde você não pode fazer nada? A grande maioria chega um tempo e diz, eu não aplico mais passes lá. Por quê? Porque de repente tem uma pessoa sofrendo na tua frente, você pode ajudar, mas a casa não permite. Sim, e aí o que é que você faz? É melhor não chegar nem perto. Porque deve ser terrível você saber que uma pessoa está mal, você pode ajudar, mas você não pode porque a casa não permite. Ah, se a casa não permite, então o problema é da casa. Aí acontece, né, praticamente aconteceu com todos os trabalhadores do Leão, todos que são de outros centros. Não permitem que eles façam, até que um dirigente adoece. No dia que o dirigente adoece, eu disse, ei, faz aqui comigo aquelas coisas que você faz lá no Leão. Até que uma mais peituda, assim, que nem eu, diz assim, não, eu não faço. Passe do Leão, se você quiser, você vai lá no Leão, aqui eu não faço. Ou então aqui a gente vai fazer o de lá para todo mundo, só para você não. Lógico. Tem um centro espírita no interior de São Paulo, que eu fui lá e fiz um seminário voltado exclusivamente para a depressão. E eu tinha certeza absoluta, porque eu tinha ido num ano, tinha feito um curso sobre magnetismo, em 2 finais de semana. E no ano seguinte eu fui para fazer mais um final de semana só sobre depressão. Eu saí de lá convite de quê? De que eles iriam implantar a terapia. Só que não implantaram. A diretoria não permitiu. Mas ironia ou força do destino, a filha da presidente do centro entrou numa depressão e tentou se matar. E aí tome remédio, tome química doida, ela ficou vegetando em casa e tinha que dar mais remédio, porque ela não podia ficar sozinha. Quando todo mundo tinha que sair de casa, tinha que dopá-la para ela não poder fazer nada. Só que chega uma hora que isso cansa. Bom, mas minha filha é tão saudável, agora ela vai viver numa cama? Como é que a gente faz? Teve aquele negócio lá que a gente fez o curso, mas a gente não sabe se funciona. Pois é. E agora? Não, eu vou pedir à turma que fez o curso para vir fazer um passe aqui nela. Só que era de novo uma pessoa de coragem. Eu faço 3 passes na sua filha. Se depois de 3 passes ela tiver boa o suficiente para ir ao centro, do quarto em diante eu só faço no centro. Mas no centro eu só faço se puder fazer nas outras pessoas. Resultado, o centro teve que aderir. Mas a que preço? Você tem uma filha que praticamente se matou, por muito pouco não morreu, de suicídio, porque a casa simplesmente não quis implantar. É um preço muito caro. Por que a gente não usa a lógica, o bom senso, e não já trabalha isso de uma maneira mais eficiente? Isso é o que nos resta, isso é o que nos cabe. Jesus já nos convidou, o banquete está servido. Se o banquete está servido, por que a gente não vai se servir do almoço? Não é?